Unidade para lutar em defesa da educação pública e das liberdades democráticas. Essa foi a gestão do Andes que se iniciou em dezembro de 2020. E nós não imaginávamos o tamanho do desafio para defender a educação pública, a democracia, as liberdades democráticas e construir a unidade. É chegado o momento de lembrar um pouco do que significou essa gestão e também de agradecer a cada uma e a cada um que se somou nessa luta, que construiu a unidade, que foi para as ruas, defendeu as liberdades democráticas e defendeu a educação pública. Sem dúvida alguma, um dos principais desafios dessa direção foi ter assumido, em pleno processo da pandemia pela Covid-19 e com a necessidade da gente desenvolver lutas em defesa da vida prioritariamente. Tivemos ali que encampar junto com outros movimentos sociais e populares a luta pela vacina, agravado por ser atravessado por um governo genocida, conservador, fascista, de direita, cujas ofensivas contra a educação foram muito grandes. Passar, por exemplo, pelo ensino remoto emergencial, que de fato é muito diferente do projeto de educação e de ensino que a gente aposta. Tivemos que dar conta disso com condições precárias de trabalho e, portanto, isso envolveu uma parte da nossa luta que é de garantia de condições de trabalho e para que o ensino remoto emergencial não se tornasse definitivo, já que apontava aí para toda a campanha para a privatização e ensino à distância no ensino superior. É bem importante lembrar também que uma das preocupações dessa direção foi de garantir os mecanismos de deliberação democrática do sindicato durante o período, principalmente do isolamento social. A gente assume em dezembro de 2020 e logo nessa primeira semana a gente já chama uma reunião conjunta dos setores e nesse período de pandemia nós realizamos 8 reuniões conjuntas dos setores de forma virtual com caráter deliberativo para que de fato o isolamento não ferisse a democracia interna. Além disso, só em 2021 nós realizamos 3 CONADs extraordinários virtualmente para garantir que as deliberações, a nossa agenda de luta fosse debatida pela base. A gente retorna às atividades presenciais com o 40º Congresso no início de 22 em Porto Alegre, né? E daí para frente a gente realiza o 65º CONAD extraordinário em Vitória da Conquista e o 14º CONAD extraordinário, quando a gente discute a nossa vinculação à CSP com lutas. A gente faz o balanço dessa vinculação e, posteriormente, o 41º Congresso no Acre, que foi bastante importante também porque consagramos a saída da CSP, mas ali também aprovamos a nossa agenda de lutas. É importante lembrar também das nossas eleições, nós realizamos as nossas eleições presenciais em maio deste ano, depois de um processo de discussão e deliberação pela base de prorrogação do mandato. E foi nesse contexto que nós assumimos também protagonismos e lutas. Logo após a nossa posse, nós tivemos uma grande plenária nacional realizada na Universidade de Brasília, com reitores e reitoras que tinham sido eleitos, mas que não foram empossados. Isso significa um grande ataque à democracia dentro das nossas instituições de ensino. Então nós tivemos, a partir de então, uma luta muito intensa em defesa da democracia, contra a lista tríplice e para que a gente pudesse, de fato, ter reitor eleito, reitora eleita, pudesse ser, de fato, empossado e empossada. Porque sabemos que as intervenções significam, de fato, um processo antidemocrático, um processo que tem feito com que estudantes, técnicos administrativos e professores sofram intensamente perseguições políticas e um processo muito amplo de cerceamento da nossa condição de ensinar e de aprender. Nós produzimos, durante a nossa gestão,
2 dossiês, documentos importantes que tratam da militarização do governo, das intervenções, dos seus desdobramentos. Documentos que podem ser consultados na página do Andes e que tem consistência, que teve contribuição de seções sindicais importantes para que a gente fizesse esse registro do que significa, de fato, a intervenção nas instituições federais. E, nesse sentido, estamos terminando e entregando a gestão, apresentando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, um projeto de lei contra a lista tríplice. E queremos convidar todas e todas a fortalecer essa luta para que a gente possa, de vez, garantir que o processo de escolha dos nossos representantes dentro das instituições de ensino superior possa iniciar e se encerrar dentro das nossas instituições, respeitando a vontade da comunidade acadêmica. Na nossa luta em defesa da educação, queremos registrar também. Em maio de 2021, nós realizamos um Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação Pública. Isso marcou essa gestão, porque nós estávamos vivendo, sim, um momento de negacionismo, um momento de profundos ataques à educação pública em todos os seus aspectos, desde a sua concepção, desde o acesso e permanência dos estudantes na universidade, que se conjugou com uma série de retiradas, diminuição e confisco de recursos para a educação. Seguimos nessa luta com atos em frente ao MEC, com atos em frente ao Ministério de Ciência e Tecnologia, com atos em frente ao Ministério da Economia, denunciando o que esse governo estava a fazer com a educação pública no nosso país. O que nós precisamos é de orçamento para garantir o pleno funcionamento dessas instituições com ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, salário e condições de trabalho para os trabalhadores da educação. A política econômica atual, que está sendo direcionada pelo novo arcabouço fiscal, também significa uma incompatibilidade com a educação pública de qualidade. Uma das grandes marcas de lutas também desse período foi a jornada contra a PEC 32, a chamada reforma administrativa ou contra-reforma administrativa, que na nossa concepção é uma destruição do papel social do Estado para o povo brasileiro. Nós tivemos durante 14 semanas em Brasília, construindo unidade com os demais servidores públicos, fazendo o enfrentamento nos aeroportos, na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto, no Ministério da Economia, no Congresso Nacional, no Senado, em todos os espaços, denunciando o que significava esse projeto. Tivemos vitória, sim. Conseguimos fazer com que, naquele momento, o projeto não tivesse forças para ser tramitado dentro do Congresso Nacional. Defender a educação pública, essa é a nossa escolha para o Brasil. Esse foi o tema de uma campanha nacional desenvolvida pelo Andes, que teve várias ações em todos os estados, discutindo a importância da educação, a necessidade do orçamento, levando para a população também que essa luta precisa ser da classe trabalhadora do nosso país e reafirmando o papel do Andes Sindicato Nacional, que em qualquer contexto, com qualquer governo, com qualquer administração de universidade, o nosso lugar é o lugar da luta e da defesa da educação pública. Desenvolvemos uma outra grande e importante campanha que se intitulou Universidades Estaduais e Municipais, quem conhece, defende. Nós sabemos da importância das universidades nos estados, municípios, que chega à população mais distante, que levou à interiorização do ensino superior no nosso país. Sabemos que essas universidades também têm sofrido fortes ataques, com retirada de recursos, com precarização das condições de trabalho, com degradação da assistência estudantil, com dificuldades salariais para os trabalhadores da educação. E é no conjunto dessas lutas em defesa da educação que nós queremos chamar a atenção para uma pauta extremamente importante que a próxima diretoria vai enfrentar como sequência dessa luta. O projeto de novo ensino médio, não há nada que possa ser aproveitado. Precisa ser revogado, porque ele significa, de fato, uma desconstrução, um desmantelamento da educação pública que vai impedir que a nossa juventude possa ter uma formação crítica, dialogar com o conjunto de problemas, dificuldades e desafios da nossa sociedade. Portanto, é revogação do novo ensino médio já. Nós estivemos nas ruas, na campanha nacional, fora Bolsonaro,
construindo todos os dias nacionais de luta e construindo essa campanha nacional. De fato, nós derrotamos o fascismo nas urnas, mas nós precisamos caminhar muito e seguir muito na construção da unidade para derrotar o fascismo e a extrema-direita. Entendemos que o projeto da extrema-direita ele é um projeto destrutivo e genocida, que se expressa sob vários aspectos. E foi com essa compreensão que o Antissindicato Nacional se juntou aos povos indígenas, aos povos originários, contra o marco temporal, que volta agora para a discussão, para a aprovação do Congresso Nacional. E nós permanecemos em luta por entender que isso significa regulamentar a morte dos povos originários em todos os seus sentidos, das suas culturas, das suas vidas, dos seus costumes, das suas terras. A luta das mulheres também tem sido uma pauta extremamente importante. Sabemos o que um governo de extrema-direita significa de ataque às nossas vidas. E foi nessa concepção que o Antissindicato Nacional também construiu o 8M, por entender que a luta das mulheres é uma luta em defesa da vida, é uma luta por transformação dessa sociedade e que é incompatível com as políticas que vêm sendo adotadas de destruição da nossa vida como sujeito político, como responsável pela transformação dessa sociedade. O Andes é um sindicato que tem compromisso com a pauta antirracista. Fizemos, inclusive, a campanha também com racismo não há democracia. E compreendemos que o racismo estrutural, que organiza e estrutura a nossa sociedade, ele precisa ser combatido em todas as suas formas. Nesse sentido, o Antissindicato Nacional tem feito uma discussão muito profunda sobre as cotas e a necessidade de sua revisão. As cotas não acabam com o racismo, mas elas são um processo importante de reparação histórica para uma população que teve sempre negado o acesso à educação como um direito fundamental no nosso país. Iniciamos o ano de 2023 trazendo umas pautas importantes para o novo governo. Pautas que não foram atendidas, respondidas, conversadas, dialogadas no governo anterior. Principalmente no que diz respeito à pauta salarial dos servidores públicos federais. Nós passamos durante 4 anos sem qualquer reposição de inflação. E chegamos em 2023 colocando na mesa o reajuste emergencial dos servidores públicos federais, que naquele momento se baseava em mais de 27%. Estamos construindo junto com o FONASEF a continuidade dessa luta para que a gente possa pensar nas perdas salariais, nas mesas setoriais de negociação e que a gente possa sim ter, por esse novo governo, respeitada a pauta salarial dos servidores públicos. Bom, durante essa gestão, um eixo central, eu diria, que foi central mesmo, a centralidade da nossa luta, foi o processo de construção de unidade. Esse processo de construção de unidade em 3 fases. O mais geral, que é o processo com toda a classe trabalhadora, e com os aspectos que estão relacionados com o serviço público, com o setor da educação. Então, esse foi o eixo central dessa gestão para fazer esse processo e discutir com os sindicatos, com as federações, com as confederações, junto com o Andes, para que esse processo se consolide. Para que um sindicato como o Andes, um sindicato de docentes, que teria uma pauta especificamente ligada para os seus docentes, ele amplia esse espectro de luta e passa a construir a unidade da classe na tentativa de ter uma sociedade muito melhor, a partir do conceito de que a universidade pode gerar e ajudar, junto com as lutas do nosso sindicato, a essa sociedade mais equânime. Então a gente abre esse espectro e está presente em todas as lutas. Tentamos fazer isso através do processo de construção de unidade. Estivemos presentes no processo de construção da CUT, lá nos anos 80. Estivemos presentes, depois da saída da CUT, na construção da CSP com lutas, e agora passamos por um novo processo. Aqui a categoria avaliou que era importante a gente dar uma pensada e saímos da CSP. O encontro que nós realizamos agora em Mossoró, ele aponta os eixos desse processo de construção da unidade, porque parece que esses, digamos assim, essas pontuações, esses períodos de saída das centrais, que é um elemento importante para a construção da unidade da classe trabalhadora, nos levou à construção desse evento em Mossoró, que faz com que a gente discuta, tire uma plataforma para que esse processo se consolide do mais rápido possível. É importante que o Andes esteja nisso, porque esse processo de construção da classe vai nos dar
respaldo para enfrentar todos os tipos de ataques que nós vamos enfrentar daqui para frente e que já estamos enfrentando com o novo governo. Paralelo a isso, nós precisamos ter uma luta junto com o FONASEF, que também seria uma forma de você construir a unidade dos trabalhadores do serviço público, e o Andes contribui na construção do FONASEF. Então estamos agora presentes em todas as reuniões do FONASEF, na tentativa de tirarmos uma pauta na Mesa Nacional de Negociação para conseguirmos um reajuste, né, que seja de forma que atenda às vontades, os desejos, digamos assim, o que tudo foi perdido com os últimos anos para os servidores públicos. Além disso, né, teremos as mesas setoriais, que o Andes também tem que estar dialogando com os setores, principalmente da educação, FASUBRA, SINASEF, no processo de reestruturação da carreira, porque esse é um elemento importante para a construção da unidade. E aí a unidade é a unidade dos docentes, os docentes da BTT, do Magistério Superior, para que a gente possa, sim, em busca de uma carreira única, resolver a destruição que foi provocada na nossa carreira. Então, esse processo de construção da unidade ele passa por esses aspectos mais gerais, na luta dos trabalhadores, aspectos que são fundamentais com o serviço público e também com os setores da educação. Então, isso o Andes fez muito, com todas as dificuldades que a pandemia nos gerou nesses últimos anos. Nós tentamos, de certa forma, marcar presença em todas as lutas, principalmente na luta contra a PEC 32, onde passamos quase 6 meses acampados no Congresso Nacional e conseguimos barrar, e precisamos agora enfrentar uma luta contra o arcabouço fiscal, que vai prejudicar. Com o arcabouço fiscal não tem mesa de negociação, com o arcabouço fiscal não tem mesa setorial. É importante que esse processo de construção, com os companheiros do servidor público, os companheiros da educação em si, compreendam a necessidade e a importância dessa unidade. Essa direção também, a partir de deliberações da categoria, né, cumpre aí, deixa um legado com a aquisição de mais um andar no prédio em que o Andes já está instalado, dedicado ao auditório, né, com todas as condições para que, de fato, a gente possa reunir, discutir com conforto e qualidade aquilo que a base, que a luta espera da gente, exige da gente. Nesse espaço, além do próprio auditório, a gente tem a Copa, tem um espaço de convivência infantil, que é uma reivindicação histórica da militância, principalmente das mulheres que estão na base do Andes Sindicato Nacional. Também reformamos o 3º andar para que fique acondicionado o Espaço Memória do Andes Sindicato Nacional, dedicado a esses 42 anos de luta do nosso sindicato, mas também de todas as lutas da classe trabalhadora. É a forma que a gente encontrou de dar melhores condições aos registros, às fotos, aos vídeos e à visitação, porque é fundamental que a verdade e a memória seja preservada. Por fim, a gente está reformando, está em fase final de reforma do 5º andar, onde fica a parte administrativa do Andes Sindicato Nacional e também a diretoria. Seguimos nesses 2 anos e 7 meses, construindo a unidade, com os servidores públicos federais, com as entidades nacionais da educação, com movimentos sociais, com movimentos populares, com as centrais sindicais, com as representações dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Seguimos durante esse tempo todo na defesa firme da educação pública com financiamento público. E seguimos firmes também na defesa das nossas liberdades democráticas. Chegamos ao final da nossa gestão. Queremos desejar a gestão que vai se iniciar agora, que tenha também uma forte jornada, muita força, muita coragem, muita ousadia para enfrentar os desafios e seguir firmes nos princípios que orientam o Andes Sindicato Nacional e que fazem dele esse grande instrumento de luta. Princípios de autonomia e independência de classe. Isso faz com que possamos, sim, continuar firmes contra qualquer ataque à classe trabalhadora no nosso país, à nossa categoria, à educação pública e à democracia. Os sonhos não envelhecem. Continuemos. Vamos sonhar, vamos ousar e vamos lutar.